Amigos e amigas, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco da festa deste santo que celebramos hoje, São Pedro Fabro, o apóstolo do Evangelho, como era conhecido e é conhecido até hoje, que nasceu na França em 1506. E muito cedo conheceu Santo Inácio, ainda quando jovem, morou com Santo Inácio na França, quando estavam ali juntos estudando justamente na Universidade ali de Paris, na Universidade de Sorbonne, em Paris. E este homem, com sua profundidade, se destacava justamente pela seriedade, não é? Pela sua vida interior. E foi aquele o primeiro a se apaixonar pelo projeto de vida que Inácio inaugurava naquele tempo. Ele é o primeiro, como companheiro de quarto de Santo Inácio, inclusive, que abraça esta ideia do novo que Santo Inácio oferecia. Estudou muito, trabalhou muito e passa para a história como um grande peregrino. Certamente ele aprendeu isso com Santo Inácio. Certamente ele viu a forma como Santo Inácio fazia. Certamente ele via a forma como Santo Inácio era apaixonado pela missão, pelo Evangelho e pela pregação do Evangelho. Daí que, morando com Inácio, foram eles dois acolher o terceiro companheiro, que foi Francisco Xavier. Imagine que graça e que dom morar no mesmo quarto, Inácio, Pedro Fabro e São Francisco Xavier. Três homens do seu tempo, apaixonados pela vida, com muita energia e com muita fé. Claro, pouco a pouco a conversão vai se dando através também dos exercícios espirituais. E aí nasce justamente a experiência de serem amigos no Senhor. Podemos dizer que aí nasce também a companhia de Jesus, não é? São os três primeiros cofundadores da nova ordem, que nascia ali da ordem da Companhia de Jesus, os amigos no Senhor, ao redor ali da Sorbonne, em Paris. Depois, já jesuíta, Pedro Fabro, ele ensinou também em Roma, na Sapienza de Roma, né? 2 anos. Então, como grande teólogo e grande espiritual, ele foi sim este grande incentivador desse novo estilo de vida, desse modo de ser, de viver a vida consagrada que Inácio de Loyola apresenta à igreja e apresenta ao mundo. Como o primeiro companheiro, então ele bebeu da fonte e foi um grande propagador. O Papa Paulo III, com a sua intuição e sabedoria, soube aproveitar muito bem desses homens, desses primeiros jesuítas, para ajudar na evangelização e fortalecer, digamos assim, o evangelho, a catolicidade no meio de uma Europa ameaçada, não é? Especialmente naquele tempo pela Reforma Protestante. É tanto que Pedro Fabro participou do Concílio de Trento em 1546, colaborando aí com a sua inteligência, grande teólogo, na doutrina da igreja nesse momento de Reforma Protestante. Depois ele volta para Roma e ali adoece, não é? Exaurido, cansado, ainda muito jovem, morre nos braços de Santo Inácio, não é? Em Roma, nos braços do seu amigo. Morreu jovem, morreu muito jovem, com 40 anos, mas foi um homem muito intenso, conhecido como peregrino do Evangelho na Europa. Olha que coisa fantástica, né? Um grande exímio pregador dos exercícios espirituais. E este que justamente ajudou a Inácio a constituir a Companhia de Jesus. Na Europa, viajou muitos países, Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha, Itália, nasceu na França. Então, na Bélgica, na Alemanha, na Espanha, ele que fundou a Companhia de Jesus. E fazia tudo isso a pé, e a barco, talvez, não é? Caminhando muito entre países, entre cidades, anunciando o Evangelho, mas especificamente na Bélgica, na Alemanha e na Espanha, ele foi o grande missionário, o grande colaborador, o grande pregador neste tempo de solidificar a doutrina da igreja. O que caracterizava Pedro Fabro era justamente a sua vida interior. Ele não poderia ter feito tudo isso se não fosse um homem de oração, um homem de profundidade, característica muito forte, justamente na Companhia Nascente. Para você ter ideia, ele na Bélgica funda a companhia ali e, como formador, atrai os jovens, entre eles o grande Pedro Canício, né? Grande santo também da Companhia de Jesus. Então este homem, com uma profundidade incrível, deixa escritos, cartas e o seu memorial, que é precioso, mostrando que era um homem contemplativo na ação.
Era um homem de batalhas, um homem de muita luta, um homem muito decidido, muito convencido e muito apaixonado pelo que fazia, pelo que era. Por isso que hoje eu senti necessidade de falar um pouco mais sobre esse santo. Papa Francisco, que é um grande devoto de Pedro Fabro, é quem canoniza em 2013, no dia 17 de dezembro, a Pedro Fabro. Olha que coisa linda, não é? Se transformando assim para nós nessa grande força, nessa grande possibilidade de ter entre os santos Santo Inácio, São Francisco Xavier e São Pedro Claver. Vamos pedir então a sua intercessão, pedir que São Pedro Claver nos ensine, nos ajude a cada vez mais dar os exercícios, a encontrar profundidade na nossa vida interior e a sermos apóstolos do Evangelho e dos exercícios espirituais. Que nós sejamos pessoas livres para mais amar e servir e incansáveis quando for para pregar o Evangelho, quando for para dar os exercícios, quando for para escutar as pessoas. E São Pedro Fabro seja de verdade para cada um de nós este homem que renova, incentiva e intercede pela nossa missão, pela nossa província, por todos nós. Procuremos então saber mais um pouco sobre Pedro Fabro. Se você entrar lá no site redeservir.com.br, você vai encontrar também uma matéria muito interessante no dia de hoje, 2 de agosto, para você aprofundar a vida desse santo e pedir a sua intercessão, inclusive, para acolher melhor a palavra de Deus dentro do coração. Que São Pedro Fabro interceda por cada um de nós. São Pedro Fabro, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós.